E aí, galera, vamos lá para a nossa correção daquela atividade da UBMAP que eu deixei. Eu vou corrigir as questões e vou deixar uma questãozinha para vocês, tá bom? Então, na hora da correção, você presta bastante atenção, vai anotando o que você precisar anotar, alguma observação, alguma coisa que vai ajudar você na próxima atividade, tá bom? Então, vamos lá, vou fazer a leitura da questão. A questão diz o seguinte: Cláudia gosta de brincar com números de 2 ou mais algarismos. Ela escolhe um desses números, multiplica seus algarismos, e caso o produto tenha mais de um algarismo, ela os soma. Ela chama o resultado final de transformado do número escolhido. Por exemplo, o transformado de 187 é 11, pois 1 vezes 8 vezes 7 é 56. E 5 mais 6 igual a 11. Já o transformado de 23 é 6, pois 2 vezes 3 é 6. Como o resultado foi aí só um algarismo, então não precisa somar ninguém, né? Vamos lá para o item A. Qual é o transformado do número 79? Então, vamos lá. 79. Tá aí ele. O transformado dele, o que é que eu vou fazer? Primeiro, eu tenho que multiplicar 7 vezes 9. Então, 7 vezes 9. 7 vezes 9 dá 63. Deu um número de 2 algarismos. Então, o que é que eu faço agora? 6 mais 3 dá igual a 9. Então, o transformado do número 79 é 9. O item B, ele quer que o transformado seja 3. Então, o que é que eu vou pensar aqui? Primeira coisa que eu vou pensar é só na multiplicação, né? Porque primeiro ela multiplica, depois ela soma. Então, pensando só na multiplicação, eu vou ter aí, vou colocar em verde, eu vou ter dois números. Eu vou ter o 13 e vou ter o 31. Aqui é claro e óbvio, né? 1 vezes 3, 3. Acabou, não precisa somar porque é só um algarismo. 3 vezes 1, 3. Também não precisa somar e o transformado vai ser 3. Agora, a segunda etapa é pensar em números que são múltiplos do número 3 e que somam 3. O que é que eu posso pensar aqui? Pera, números múltiplos de 3 que somam 3 vai ser o 12. O 12 é um múltiplo de 3? É um múltiplo de 3. 3 vezes 4 é 12. Beleza. O 21 também soma 3. 2 mais 1 dá 3. 1 mais 2 é 3. E eu tenho o 30. 3 mais 0 é 3. Beleza. Só que aqui é como resultado de um produto. O que é que eu estou querendo dizer? Que agora eu vou pensar em números que multiplicando dê exatamente esses números aí que eu coloquei. Por exemplo, quem é que dá o 12? É o 3 vezes o 4. Então eu posso botar 34 e posso colocar também o 43. Eu tenho quem mais? Eu tenho 6 vezes 2 que dá 12 também. Então, eu posso ter 26 e 62. O que mais? Só, né? Acho que não tem mais ninguém, não. Vamos para o 21. 21 eu tenho 3 vezes 7. Então, eu posso ter 37 ou 73. Tudo vai dar 21. E por 30? Por que eu não coloquei o 30 bem aqui, né? Às vezes passa pela cabeça essas coisas. Então, eu posso ter 5 vezes 6, 56, 5 vezes 6 dá 30, e 65. Pronto. Esses são os números que os transformados vai dar exatamente 3. Vou colocar aqui agora em ordem crescente, só para ficar bonitinho, né? Eu tenho o 13, eu tenho quem mais? Eu tenho o 26, eu tenho 31, eu tenho o 34, o 37, aí depois eu tenho o 43, tenho 56, dá para ver direitinho? Dá.
tenho 56. Depois de 56, eu tenho o 62. Depois de 62, eu tenho o 65. E depois eu tenho o 73. Tá aí os números. Pronto. O item B já foi. Esses são todos os números de dois algarismos aí que o transformado vai ser 3. O item C diz o seguinte: quantos são os números de 3 algarismos cujo transformado é 0? Então eu vou pensar no seguinte. Vou até passar para outra folha, para o outro lado da folha, pessoal. Que talvez a gente tenha que riscar um pouquinho mais, né? Ó, vamos pensar no seguinte. Qualquer número que eu multiplicar por 0 vai dar 0. Isso a gente sabe, não é? Então, se eu colocar, por exemplo, o 100, 100, o transformado é 0. Que vai ficar 1 vezes 0 vezes 0. O 101, o transformado também é 0, porque é 1 vezes 0 vezes 1. Então, eu penso no seguinte. Do 100 até o 109, vou colocar, ó, do 100 até o 109, eu tenho aí transformados iguais a 0, não tem? Tem. Tudo aí vai dar 0, ó. Tudo vai dar 0. 101, 102, 103, 104, 105, até o 109. Depois de ter isso em mente, o que é que eu vou fazer? Vou primeiro determinar quantos números eu tenho aqui, e aí, depois daí, a gente vai em frente. Para determinar os números é muito fácil. Você subtrai o último menos o primeiro e soma com 1. Então, o último, 109, menos 100, vai dar 9. Mais 1, 10. Então, aqui eu tenho 10 números. 10 numerozinhos bonitinhos. O 110, transformado também é 0. Então, eu tenho 110, tenho 120, 130, 140, não é isso? Ó? 110, 120, 130, 140, vou colocar todos. 150, 160, 170, 180 e eu tenho o 190. Quantos números eu tenho aí? 3, 5, eu tenho 9, não é? Então, do 100 até o 190 eu tenho 19 números. 19 números. Aí você pode pensar assim, pera, mas no 200 acontece a mesma coisa. No 300 acontece a mesma coisa. No 400, no 500, no 600 vai aparecer essa mesma quantidade de números aqui. Então, do 100 até o 900, né? Do 100 até o 900 eu vou ter 9 números. Digamos assim. Presta atenção que eu estou falando. 100, 200, 300, 400. Estou contando só com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Aí quando eu tiver do 100 até o 109 são 10. 110 até o 190, cada um terminando em 0, fazendo esse pulinho aqui, né? 110, só as dezenas. Vai aparecer 19. No 200 a mesma coisa. No 300, a mesma coisa. No 400, no 500, no 600, 700... Pronto. Então, eu tenho aqui 9 números. Então, seria 9 centenas. Então, eu vou só multiplicar o 9 vezes o 19. Isso aí vai dar quanto? 9 vezes 19. 9 vezes 9 dá 81. Vai 8. 9 vezes 1, 9. Mais 8 dá 17. Então, eu tenho 171 números de 3 algarismos cujo transformado é 0. E aí, acabou a nossa questãozinha. Se você quiser fazer depois com o 200, só para certificar que é verdade, você pode fazer. Com o 300, com o 400, você vai ver que a regra é essa daqui, ó. Do 100 ao 109 eu tenho 10 números. Depois eu vou ter 9 dezenas, ó. 110, 120, 130, olhando só para as dezenas. 140, 150, 160 e aí vai embora. Isso vai acontecer com cada uma das centenas. Logo, eu vou só multiplicar o 19 vezes 9 e aí você vai chegar no 171. Essa foi a primeira questão. Vamos para a segunda questão que diz o seguinte:
Colocando sinais de adição entre alguns dos algarismos do número 123.456.789, podemos obter várias somas. Por exemplo, podemos obter 279 com 4 sinais de adição. 123 mais 4 mais 56 mais 7 mais 89 dá igual a 279. Ou 279. Você está vendo aí que os sinais foram colocados em alguns locais específicos para chegar a essa quantia. Quantos sinais de adição são necessários para que você obtenha, assim, o número 54? Pessoal, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou olhar para o seguinte. O número que a questão quer é o 54, não é? A questão quer o 54. Então, se eu somar 3 mais 4 mais 5 dá 12. 12 mais o 12 aqui, se eu botar o sinal bem aqui, ó, mais 12 vai dar 24. Vai ficar faltando 30, que eu quero 54, já vou ter 24. Vai ficar faltando 30. Se eu somar 6 mais 7, dá 13. 13 mais 8 dá 21. 21 mais 9 dá 30. Opa! Show, né? Ó. Então vai botar um sinal aqui, outro aqui, outro bem aqui, outro bem aqui, outro bem aqui e outro bem aqui. Se você somar aí, você vai chegar exatamente no 54, que é o que eu quero. Vamos ver, ó. 12 mais 3, 15. 15 mais 4 dá 19. 19 mais 5 dá 24. Mais 6 dá 30. Mais 7 dá 37, mais 8 dá 45, mais 9 dá 54. Mas a questão quer saber quantos sinais, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sinais de adição. Qual é o item? Item D. 7. Exatamente o item D. A terceira questão diz assim: Ana e Cristina estão jogando contra Beatriz e Diana. No início de cada partida, elas embaralham 9 cartões numerados de 1 a 9. Presta atenção. E cada uma pega 2 cartões, sobrando sempre um cartão na mesa. Cada menina calcula seus pontos somando os números de seus cartões, e o número de pontos da dupla é a soma dos pontos das duas parceiras. Beleza? Vence a dupla que fizer o maior número de pontos. Veja um exemplo de uma partida. Então tá aí, ó, cartões retirados. A Ana tirou 1 e 4, a Cristina tirou 5 e 7. A Beatriz tirou 2 e 9, a Diana tirou 3 e 6. Pontos de cada menina. A Ana fez 5, a Cristina fez 12, a Beatriz fez 11, a Diana fez 9. A dupla Ana e Cristina fez, né, vai fazer 5 mais o 12, que é a quantidade de pontuação de cada um, fez 17. A Beatriz e a Diana, outra dupla, fez 11 mais 9, deu 20. Beleza, então quem é que ganhou? A Beatriz e a Diana. Vamos lá para o item A. Numa partida, Ana e Cristina tiraram somente cartões ímpares e sobrou o número 7. Qual foi o resultado da partida? E por quê? Vamos lá. A Ana e a Cristina tiraram só números ímpares. Então, tiraram 1, 3, 5, 7 e 9. Isso aqui, a Ana e a Cristina. Então, A e C. Do outro lado, ficou a Beatriz e a Diana, não é? Que podem ter tirado. Podem não, né? Vão tirar 2, 4, 6 e 8. Você presta atenção que tem mais números ímpares do que números pares. Beleza, mas vamos lá. Como a Ana e a Cristina deixaram o 7, ou seja, o 7 não foi pego, então o que sobrou foi isso aqui, ó, para elas pegarem. Como a pontuação é feita com a soma da dupla, é só somar 1 mais 3 mais 5 mais 9. Então, 1 mais 3, 4, mais 5, 9, mais 9, vai dar quanto? Vai dar 18. Do outro lado, a outra dupla vai somar esses pontos. Então, 2 mais 4 dá 6,
6 mais 6 é 12, 12 mais 8 vai dar 20. Pronto. Então a Beatriz e a Diana fizeram 20 pontos e a Ana e a Cristina fizeram 18 pontos. Quem ganhou, né? Qual o resultado da partida? A Beatriz e a Diana ganharam aí essa partida. Por quê? Porque elas fizeram exatamente 20 pontos. Isso foi o item A. Vamos para o item B. O item B diz assim: uma partida pode terminar empatada se sobrar o número 8. Por quê? Então vamos lá. Vou colocar aqui os números bonitinhos. É de 1 a 9. Presta atenção que é de 1 a 9. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos pensar da seguinte forma aqui. Se eu somar todos os números, eu vou ter exatamente quanto? Por que eu quero saber isso? Porque se eu somar todos e tirar o 8, eu vou ver se a quantidade que sobrou dá para dividir para 2 igualmente. Então, se eu puder dividir a quantidade que sobrar igualmente, então eu posso dizer se pode rolar um empate ou não. Ou eu poderia já excluir o 8 e somar logo todo mundo aqui, ó. Então vai ficar 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4 dá 10, mais 5, 15, mais 6 dá 21, 21 mais 7 dá 28, 28 mais 9 dá 37. Olha, 37 é um número ímpar. Se é um número ímpar, então não posso dividir igualmente para as duas duplas. Logo, pode rolar um empate? Não. Por quê? Tá aí a explicação do porquê. Vamos para o item C. O item C pergunta: uma partida pode terminar empatada se sobrar o cartão 5? E por quê? A ideia é a mesma, né? Você resolver essa, você resolve essa da mesma forma. Então vamos lá. Eu vou somar todos. Vocês veem aí que eu já tirei o 5. Já não tenho 5. E vamos somar. Aqui, ó. 1 mais 2, 3. Mais 3, 6. Mais 4 dá 10. 16. 16 mais 7 dá 23. 23 mais 8 dá 31. 31 mais 9 dá 40. 40 é um número par. Dá para dividir entre as duas equipes igualmente. Então, pode acontecer de cada uma fazer 20 pontos. Ó, 20 e 20 empatou. Então, pode acontecer? Sim, pode acontecer. Eu botei foi um 5, ó, em vez de botar um S. Então, pode acontecer? Pode acontecer. Sim. Beleza? Vamos para o item D. Em outra partida, uma das meninas tirou o número 3. Ana fez um ponto a menos que a Beatriz, que fez um ponto a menos que a Cristina, que fez um ponto a menos que a Diana. Quantos pontos fez a dupla que ganhou? Galera, vamos pensar no seguinte. Vamos pensar assim. Uma delas tirou 3. Tá com o 3 na mão, não é? Cada uma fez um ponto a menos que a outra, né, sucessivamente. Ou seja, eu vou ter 4 números que serão consecutivos nas mãos das meninas. Serão números consecutivos aí. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 6, 7, 8. Vou ter coisas assim. Por quê? Porque a questão está falando exatamente que eu tenho um a menos que o anterior. Formação da questão, beleza? Então vamos pensar no seguinte. O total de pontos que eu posso ter é 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8 mais 9. Que a gente quase fez aqui em cima, né? Que dá exatamente 45, pessoal. Como é que tu sabe, Ulisses? É só olhar aqui, ó. Dessa eu tirei o 8, então 37 mais 8 dá 45. Então o total de pontos no jogo é 45. Mas vamos pensar da seguinte forma. Qual
a menor carta que pode ficar na mesa? É o 1. Então, no caso da menor carta ficar na mesa, a pontuação total no jogo todo vai ser 45 menos 1. Que isso dá quanto? Dá 44, não é? Se a maior carta que ficar na mesa, claro, é o 9, né? Se é ela que ficar na mesa, então eu terei 45 menos 9. Isso dá quanto? Dá igual a 36. Ou seja, a pontuação das equipes, juntando, né, as duas equipes, presta atenção que eu estou juntando as duas equipes, a pontuação tem que ser um número entre 36 e 44. Isso é óbvio. Então, eu posso montar aqui as minhas ideias. Por exemplo, eu posso dizer aqui que uma equipe não, vou dizer todo mundo logo. Pode dizer que todo mundo aqui fez os seguintes pontos: 1, 2, 3, 4, né? Vamos supor isso daí. São números consecutivos, ó, 1, 2, 3, 4. E vamos ver qual a pontuação. 1 mais 2 mais 3 mais 4 vai dar, a gente já fez, dá 10. Lembra que a gente fez isso aí? Dá exatamente 10. Logo, tá bem abaixo da minha pontuação que eu quero, que é entre 36 e 44. Então, peraí. Vou pensar da seguinte forma: se eu colocar as pontuações acima de 1, 2, 3, 4, né? Começando, sei lá, do 8, 9, 10, algo assim. Só pra gente ver como é que fica. Então, vamos lá. Opa. Vamos fazer o seguinte: se eu colocar que a pessoa fez... As pessoas que estão jogando, né? Fizeram 8, 9, 10 e 11 pontos. Ah, Ulisses, como é que isso acontece? Os cartões... Lembra que a pontuação da pessoa é somada com as cartas que ela tem na mão. Então, pode chegar a 11? Pode chegar a 11. Por exemplo, se uma pessoa tirou... Se essa pessoa tirou 8 e 3, vai dar quanto? 8 mais 3 dá 11. Beleza? Então, preste atenção que isso pode acontecer? Pode acontecer. E eu posso ter também isso aqui: 9, 10, 11 e 12. Posso ter isso aqui? Posso ter essas pontuações aí. Agora eu vou deixar bem aqui de lado e vou pegar outra folha para a gente pensar no seguinte: qual é o total da pontuação? O total da pontuação é 45. Mas espera aí, 45 é o total. Então, fazendo essa soma aqui e retirando do total, o que sobrar é a carta que vai estar na mesa. Então, vamos somar logo aqui, ó. 8 mais 9 dá 17. 17 mais 10 dá 27. 27 mais 11 vai dar 38. Então, vou fazer 45 menos 38. Isso aí vai dar quanto? Isso aí vai dar 7. Opa! A carta que ficou na mesa foi um 7. Beleza, então vamos ver a outra agora, né? Só para tirar a dúvida. Não pode ter ficado 2 sets com pontos diferentes, né? Então vamos somar, ó. 9. Aqui, ó. 9 mais 11 dá 20. 20 mais 10 dá 30. 30 mais 12 dá 42. Então vai ficar 45. 45 menos 42, sobra 3. Olha aí, ó. Essa carta ela não tá na mesa, ela tá na mão de alguém, porque a questão diz lá no início que uma das meninas pegou o número 3. Ou seja, a possibilidade aí de números ou de cartões ou de pontos vai ser esse aqui, ó. 8, 9, 10 e 11. São as possíveis pontuações aí das criaturas. Beleza? Então a gente vai concluir aí o seguinte, né?
A gente vai concluir que a Ana ficou com 8 pontos. A Beatriz ficou com 9 pontos. A Cristina ficou com 10 pontos. E a Diana ficou com 11 pontos. Então vamos ver aqui com quanta dupla. Ah, por que é que eu estou dizendo isso, né? Por causa daquelas condiçõezinhas que são dadas na questão. A questão diz assim, ó. Ana fez 1 ponto a menos que a Beatriz fez 1 ponto a menos que a Cristina. Então quem fez menos pontos aí foi a Ana. Então a Ana fez 8. Depois a Beatriz, depois a Cristina e depois a Diana. Beleza? Mas a dupla é Ana e Cristina. Ana e Cristina. Então elas fizeram 8 mais 10 pontos. Beatriz, isso aqui foi a Ana e a Cristina. A Beatriz e a Diana fizeram 9 e 11 pontos. Então tá aqui, ó. Essa equipe fez 20 e essa fez 18. Tá aí, quem foi que ganhou foi a Beatriz e a Diana. Beleza? Pessoal, essa foi a terceira questão. A quarta questão dizia: com palitos de fósforos formando algarismos, conforme a figura. Aí tem aí, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, utilizando palitos de fósforo. Desse modo, para escrever o número 188, precisamos de 16 palitos. Beleza. Aí você vai ver, antes da gente ir lá, porque a questão pede, você vai ver o seguinte. Para fazer o 0, utiliza-se 6 palitos. Para fazer o 1, utiliza-se 2 palitos. Vocês estão vendo na imagem aí. Para fazer o 2, são 6 palitos. 1, 2, 3, são 5 palitos. Para fazer o 3, também são 5 palitos. Para fazer o 4, 1, 2, 3, 4, são só 4 palitos. Para fazer o 5, a mesma quantidade do 2, são 5 palitos. Para fazer o 6, são 6 palitos. 1, 2, 3, 4, 5, são 6 palitos. Para fazer o 7, a gente tem 5 palitos. Para fazer o 8, são 5 não, são 4 palitos para fazer o 7. Para fazer o 8 são 1, 2, 3, são 7 palitos. Para fazer o 9 são 6 palitos. Vamos lá porque a questão pede. César escreveu o maior número que é possível escrever com exatamente 13 palitos. Qual é a soma dos algarismos do número que o César escreveu? Vamos lá. Pessoal, a primeira coisa que a gente vai pensar é o seguinte. Para fazer o 1, eu preciso de 2 palitos, não é? Para fazer o 1, eu preciso de 2 palitos. Dá para ver? Dá para ver. Vou botar esses palitos aqui. Tem 13, tá? Botei exatamente 13 aí. E aí eu tenho aqui 2 palitos para fazer o 1. 2 palitos para fazer o 1. O que é que eu estou fazendo? Eu vou tentar montar o maior número possível só com uns. Por quê? Porque o 1 ele utiliza a menor quantidade de palitos possível. Então, eu vou tentar formar um número só com uns, né? Tipo, sei lá, 1111. Essa coisa assim, um número assim só com um. Vamos ver se a gente consegue. Só com um. Aí você vai ver que eu fiz. A questão diz exatamente, né? A questão diz exatamente. Então eu fiz aqui 1111, mas sobrou um palitinho. Eu precisava usar todos. Logo, eu não vou utilizar todos esses uns. Eu vou ter que fazer aqui um parangolé. Vou olhar o seguinte. Olhando para o nosso diagramazinho dos números lá formados, eu vou olhar quais são os números que eu posso utilizar que não tem uma quantidade muito grande de números. De palitos, né? De quantidade de palitos. Não tem uma quantidade muito grande de palitos. Então, vamos lá. Se eu deixar só 3 palitos, não consigo formar um número com 3 palitos. De acordo com o nosso diagrama ali. Por quê? Porque dos números grandes que
eu posso colocar, eu tenho o 7, que utiliza quantos palitos? Que utiliza 4 palitos. Eu tenho o 6, que utiliza 6 palitos. O 8 se utiliza de 7 palitos. E o 9 se utiliza de quantos? 3, se utiliza de 6 palitos, não é? O 3 eu tenho 5 palitinhos, o 5 tem 5 palitos e o 2 5 palitos. Então vou escolher entre eles, né? 2, 3 e 5. Dentre eles, quem é o maior? É o 5. Então, peraí. Se eu separar 5 palitos, vão me sobrar quantos uns? Vão me sobrar 4 uns, ó. 1. E aqui eu vou ter 5 palitinhos. Vamos ver se dá para fazer os 5. Se der para fazer os 5, meu número vai ser esse aí, bonitinho. Vai dar para fazer os 5, galera. São 5 palitos. Aí, ó. Como a questão não fala se serão números repetidos ou não, então tá aí o número que eu posso escrever utilizando exatamente 5 palitos e ele é o maior possível. Porque se eu colocasse o 3 ou o 2, não seria o maior número possível. E eu não posso colocar 6, 7 e 8. Logo, o que me sobra é exatamente o 51.111. Então, 51.111. Pronto. Esse é o número que eu quero. Mas a questão me pede a soma dos algarismos desse número. Ó. Qual é a soma dos algarismos do número que César escreveu? Logo, eu vou somar 5 mais 1, mais 1, mais 1. Isso aí vai dar... Tá faltando 1 aqui, viu, galera? Tá faltando 1 bem aqui. Deixa eu botar o 1 aqui primeiro, antes de somar. São 4 1s. Pronto. Agora vamos somar. Vai ficar 5 mais 1, 6, mais 3 vai dar quanto? Vai dar 9, né? Exatamente. 9. Então, qual é a soma dos algarismos? A soma dos algarismos vai ser 9. Beleza. E assim a gente termina a quarta. Vamos para a quinta e última questão. Vamos lá para a quinta e última. Ela diz assim: para obter o resumo de um número de até 9 algarismos, deve-se escrever quantos são seus algarismos, depois quantos são seus algarismos ímpares e finalmente quantos são seus algarismos pares. Por exemplo, o número 9.103.405 tem 7 algarismos, 4 ímpares e 3 pares. Logo, seu resumo é 743. Entendido aí? Vamos lá. O item A. Encontre um número cujo resumo seja 5, 2, 3. Galera, existem aí muitos números que têm resumo igual a esse aí. Então, eu tenho que colocar aí 5 números, quer dizer, 5 algarismos. 2 deles têm que ser ímpares e 3 deles têm que ser pares. Então, posso, sei lá, ter 5, 5, 4, 4, 4. Ó, eu tenho 5 algarismos. Desses 5, 2 são ímpares e 3 são pares. Tá aqui. Eu poderia ter também, sei lá, 3, 2, 5, 6, 8. 3 algarismos são pares, ó, o 2, 6 e o 8. 2 são ímpares e o total é 5. O total de algarismos é 5. Beleza? Então foi. Vamos para o item B. No item B, tem assim. Cadê o B? Encontre um número que seja igual ao seu próprio resumo. Então, vamos lá. Ele quer que o número seja igual ao seu resumo. Vamos pensar da seguinte forma. Para o número, vocês viram que quando eu faço o resumo de um número, o número é sempre de 3 algarismos. Ó. 5 algarismos, 2 ímpares, 3 pares. Então, eu vou ter sempre um número com 3 algarismos, que vai ser o resumido. Logo, para eu encontrar um número que seja igual ao seu resumido, eu tenho que ter o quê? Um número de 3 algarismos. Então,
a primeira, né? O primeiro número, o primeiro dígito, a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar o 3. E depois eu tenho que pensar no seguinte: os números que vão ficar aqui nas dezenas e nas unidades, a soma desses dois algarismos tem que dar igual ao algarismo das centenas. Então, eu tenho algumas possibilidades. Para isso. Quais são? Vamos lá. Eu posso ter o seguinte, ó. Eu posso ter isso. 0 mais 3 vai dar 3. Vai? Só que está errado. Por que está errado? Porque aqui está dizendo que não tem nenhum número ímpar. Não tem nenhum número ímpar. E na verdade tem 2. Então, errado. Eu poderia colocar também 3, 3, 0. Você está vendo que tem 3 algarismos, mas aqui ele está dizendo que tem 3 números ímpares. E está errado. Só tem 2. Logo, isso me faz pensar no seguinte: se eu disser que eu tenho 3 algarismos, 2 algarismos ímpares e um algarismo par, eu vou chegar na resposta, não vou? Vou. O número 321 é igual ao resumido dele. Por quê? Porque ele tem 3 algarismos. Desses 3, eu tenho 2 que são ímpares, 3 e 1. E desses números, desses algarismos, um deles é par, que é o 2. Então, 3, 2, 1. E é aquilo que eu falei, o que eu colocar aqui e aqui, a soma tem que dar igual a centenas. 2 mais 1 dá igual a 3. Beleza? Logo, o número que eu estou procurando é o 321, que tem o seu resumido igual a ele mesmo. Esse foi o item B da quinta questão. Vamos para o item C. Para qualquer número de até 9 algarismos, podemos calcular o resumo do resumo de seu resumo. Mostre que esse procedimento leva sempre ao mesmo resultado. Vamos lá. Pensar no seguinte. Para o item C, eu vou pensar no que já foi visto. Ele fala de resumo, do resumo, do resumo e assim vai embora, né? Vamos pensar assim. Pessoal, eu tenho o número 32568. Pensa nisso, né? Eu tenho quantos algarismos? Eu tenho 5 algarismos. Beleza. Desses 5 algarismos, 1, 2 são ímpares. E 1, 2, 3 são pares. Agora eu vou fazer o resumo do resumo. Eu tenho 3 algarismos. Desses 3, 2 são primos e 1 é par. Beleza. Agora o resumo do resumo. Eu tenho 3 algarismos. 2 são ímpares e 1 é par. Fazendo o resumo do resumo do resumo. Dá isso. Depois, e aí você poderia fazer, isso aqui infinitamente ia dar a mesma coisa. Então, dá sempre o mesmo número? Dá sempre o mesmo número. Beleza? E assim a gente corrige. Tem uma atividadezinha já para vocês fazerem. Façam também. Próxima semana vem a correção. Valeu, pessoas. Um abraço. Até a próxima.